Fala galera, beleza? Hoje nós vamos ver as ideias de Clash Royale. Vamos lá. Cartas completamente malucas ao longo dos anos. Algumas geniais, outras ridículas e umas tão quebradas que nunca chegaram a ser lançadas. Mas e se tivessem lançado? Número 1. Portais. Imagina colocar uma entrada de portal do seu lado da arena e teletransportar tropas direto para outra rota, ou até mesmo para trás da torre inimiga. Essa era a ideia da carta Portal, uma carta que consumiria 4 de Elixir e que permitiria um controle de espaço como nunca antes. No papel, parecia genial. Na prática, caos total. A proposta seria colocar uma entrada e uma saída em qualquer lugar do mapa, criando um atalho direto para suas tropas passarem. Estratégias defensivas não iriam funcionar, contra-ataques seriam inúteis e dano em área perderia o valor. Você poderia simplesmente ignorar um push inteiro com um único portal. A Supercell abandonou a ideia por ser um pesadelo de balanceamento. No fim, reciclaram o conceito no Mineiro Bombado, que tem uma habilidade parecida com o teleporte, mas só para ele mesmo. Mas um portal desse jeito, isso iria acabar com o meta do jogo. Não só as partidas, mas toda a lógica, como Clash Royale é jogado. Verdade. Isso ia ser muito trapaceiro. Ia trapacear muito. Cara, isso que é muito trapaceiro. Número 2. Torre do Mago. Se você já jogou Clash of Clans, sabe... Eu já joguei. Eu tenho... Nossa. Cara, essa Torre do Mago eu nem tenho ainda. Porque eu já tô começando a jogar e eu tenho que defender. Nossa. O cara já jogou uma peca pra cima. Eu só tinha um mago e a arqueira. Não tinha um mago, não. Eu tinha só o bárbaro e a arqueira. Isso que é louco. Vamos ver. Quão mortal é a Torre do Mago, um prédio que causa dano em área com magia e rajada. Agora imagina trocar as torres da princesa em Clash Royale por torres do mago. Pois é. Nossa, isso ia ser muito trapaceiro. Sabe por quê? As mini hordas, olha, solta com essa bola aí, sumia. Cara, ia ser muito trapaceiro. Nossa, mas um Mega Knight não morre. Ele vai morrer um pouco, né? Só que aqui, ó, a vida é muito alta. A Supercell já considerou isso. A Torre do Mago seria uma torre fixa com dano em área, em vez de atacar um alvo só. Parece legal, né? Até você perceber que isso acabaria com qualquer carta de enxame, Great Spam ou decks aéreos. Embora a ideia tenha sido descartada no final, ela mostra o quão perto a Supercell chegou de redefinir completamente a defesa. Nossa, mas essa torre tá feia aí. É, mas a Torre do Mago, essa aí, aquela primeira lá, o portal, não achei legal, porque é trapaceiro. E a Torre do Mago também não. No Clash Royale. No fim das contas, provavelmente foi removida porque oferecia valor demais sem exigir habilidade, resultando em partidas desequilibradas, onde jogadores mais fracos podiam dominar sem fazer nada. Ainda assim, vamos combinar. A imagem de uma Torre do Mago com 3 disparos é incrível. Número 3. Dragão Gigante. Nós temos o Dragão Bebê. Cara, nossa, é muito louco isso. Já temos o dragão bebê aqui, né, que ele falou, e dragão de raio. Os dragões esqueleto e o dragão de raio e o dragão... Ah, ele vai falar. Dragão infernal. Esse mesmo. Cara, mas olha... Mas a Supercell já considerou ir completamente pro lado da fantasia com um dragão gigante, tá? Nossa. Cara, essa carta que eu já vi é muito apelona, cara. Cara, você não sabia a ideia. Tá parecendo o Hugwater, né? Hugwater. Tamanho real. E não é só um primo do dragão bebê. Dragão bebê que joga a bola de fogo. Era uma criatura do tamanho de uma torre, com muita vida. Tamanho de uma torre. O cara tá me zoando. Tá zoando mesmo. Dano em área e a força bruta de uma carta lendária. Nada a ver. Mas olha. O dragão foi descartado. Olha o tamanho disso. Por alguns motivos. O principal dele é que ele era grande demais para caber direito na arena. E além disso, ele dominava simulações, derretendo tropas e construções antes mesmo. Cara, ele pegou um vídeo de um dragão.
Olha lá. dos contra-ataques chegarem perto. No lugar disso, a Supercell nos deu a Fênix, que é provavelmente o mais perto que a gente vai chegar. Mas A Fênix até que é boa, né? É boa. Se não quebrar o ovo dela, nasce outra. aquele dragão original, ele era menos que uma carta suporte, mas uma condição de vitória voadora. Se ele tivesse sido lançado, ou você usava, ou perdia pra ele. Número Verdade. 4. Armazenamento de Elixir. E se você pudesse Nossa. Esse aí eu não tenho lá em Clash, mas olha o tanto. guardar Elixir, salvar pra depois, era exatamente isso que a carta de armazenamento de Elixir prometia fazer. Ela deixaria você armazenar. Ó, a gente já tem isso no Clash Royale e é quase nada a ver. Cara, isso aí deve levar uns 10 litros. Até 100 de Elixir. Todo mundo se cata daí. Sério, imagina soltar um golem, 3 mosqueteiras e Um golem. bárbaros de elite ao mesmo tempo. Você acumulava o elixir excedente e soltava tudo de uma vez, numa onda destruidora. Parecia divertido, né? Você viu o tanto de Fênix que o cara jogou? Caraca, aquilo é muito trapaceiro isso, cara. Se você só jogar tudo, é muito trapaceiro. Isso é muito trapaceiro e nunca faça isso no Clash Royale. A Supercell, com razão, trancou essa ideia no cofre, mas por um breve momento, o Clash Royale quase virou um jogo, onde você podia estocar Elixir como ouro e inundar o mapa que nem louco. Nossa, isso já é bem trapaceiro. Já é muito, mas muito mesmo trapaceiro. Se alguém abaixou esse mod. Se alguém conseguiu abaixar esse tipo de mod, tá trapaceando, gente. Nunca trapacei no Clash Royale. Imagina enfrentar alguém com 100 de Elixir e já saber que você perdeu. Que é isso? Galera, olha o tamanho disso aqui. Cara, completamente certo. Também é trapaceiro. Sem esqueletão. Número 5, Rei dos 5. Rei? Bárbaros. O Cavaleiro Rei dos Bárbaros. Cavaleiro Dourado já é massa, né? Dourado que temos hoje não era bem o plano original. A Supercell Olha queria trazer o verdadeiro Rei dos ele. Bárbaros, com uma habilidade de investida personalizada e uma base defensiva para invocar tropas. Ele seria uma carta de campeão, inspirado diretamente no Clash of Clans. Tanque, corpo a corpo, com capacidade de invocar. É a mesma coisa da bruxa. Só que é um bárbaro que tá invocando só bárbaros. Nada a ver. Ó, isso também atrapassa. Reforços ou dar buff para os aliados próximos. A ideia era que ele parecesse um comandante de campo de batalha, mas nas primeiras versões ele era desajeitado demais e difícil de balancear. Então ele foi pra gaveta. No lugar nós recebemos o Verdade. Príncipe Dourado. Cavaleiro Dourado, um duelista veloz e estiloso, com uma mecânica de dash que ainda causa pesadelos em muitos jogadores. Mas convenhamos, um rei bárbaro funcional avançando pela arena com tropas invocadas atrás dele, isso não seria só um campeão, seria uma condição de vitória disfarçada de líder. A gente Cara, ó, Clash Royale já tá bom assim, mas as evoluções, não sei se é pra continuar fazendo evolução. Se continuar, todo mundo vai ter evolução de tudo, e daí todo mundo se ferrou. pode ter perdido uma das cartas mais icônicas que teria quebrado o ladder com estilo. Aliás, se você estiver curtindo o vídeo até aqui, Opa, olha, o mago. se inscreve, é de graça e dá pra cancelar depois se você quiser. Valeu. Número 6. Gerador de Bárbaros de Elite. Só de ouvir Número 6. Bárbaros de Elite, muitos jogadores de Clash Royale já reviram os olhos. Eu não tenho essa carta, mas eu já vi como ela funciona, é boa. Agora imagina uma carta que... Um minuto. Voltei. era 4.
deles. Era isso que o gerador de bárbaros de elite faria. Custando 8 de elixir, funcionaria como uma cabana de bárbaros. Mas em vez de gerar Verdade. bárbaros normais... Nossa, isso é muito trapaceiro. Já a cabana de bárbaros é ruim. Porque só serve pra defender bárbaros e não pra atacar. Mas cavaleiros de elite já se ferrou. Spawnaria 2 pares de bárbaros de elite com o tempo. Cada par normalmente custa 6 de elixir, ou seja, esse gerador te dava 12 de valor por 8. E o pior, criava uma pressão de rota constante. Você defendia uma leva de bárbaros de elite e quando tentava contra-atacar, outra leva já estava vindo. A Supercell descartou a ideia rápido, provavelmente ao perceber o caos que isso causaria no meio da Ladder. Combina isso com Fúria, o Lenhador, e você teria um ciclo infinito de tropas que ninguém conseguiria parar. Verdade. Nas mãos certas, isso não quebraria só o meta, quebraria a sua alma. Quebraria a sua alma. Número 7. Cavalo de Troia. Pega o conceito do ariete de batalha e multiplica por 11. Esse era o Cavalo de Troia, uma carta de cerco gigante de madeira que avançava lentamente em direção às torres como uma bomba relógio. Mas aqui vai o detalhe. O Cavalo de Troia não só avançava e explodia. Quando chegava à torre, ele detonava, destruía tudo ao redor dele e ainda liberava tropas escondidas dentro dele, combinando dano, distração e ofensiva em uma só carta. Custaria 6 de elixir e seria considerado uma construção móvel, e seria a primeira do tipo. Isso por si só já quebra as regras do design de Clash Royale. Construções não podem se mover e unidades de cerco não explodem e soltam reforços. A Supercell matou essa ideia porque não havia um contra direto. Não dava pra puxar como uma construção, e se você não parasse cedo, levava uma explosão na cara e uma leva de tropas na sequência. No quesito de balanceamento, isso era um pesadelo. Número 8, Mini Sparks. É isso mesmo. Mini Sparks? Não sei o que é isso. No que você ouviu, Mini Sparks. A Supercell já testou a ideia de Sparks minúsculas que pareciam... Já não basta ter aquela grande. Agora isso se ferrou todas as minhas tropas. São fofas, mas batiam como um caminhão. Cada Mini Spark teria o mesmo dano massivo do original, mas com pouco HP. Os caras tudo burro. Combinaram com a fornalha antiga que mudaram, né? Agora eles estão com isso que não tem no Clash Royale. Ficando vulnerável a feitiços como Tronco e Zap. Elas surgiriam em grupo, provavelmente 2 ou 3 vezes, e custariam cerca de 9 de elixir. Na teoria parece divertido, mas na prática... Mini Sparks? Igual esses aí. Assustador. Imagina errar o contra-ataque e uma Mini Spark passa. Ela carrega e explode sua torre em um golpe. Esse é o tipo de erro que você não comete 2 vezes. Agora imagine enfrentar isso em toda a partida no Ladder. Apesar da animação dos Mini Sparks ser incrível, a verdade é que elas trariam dano explosivo demais pro jogo. Um vacilo e você já tá tomando 3 coroas em menos de 1 minuto. A Supercell enterrou essa ideia e com razão. Número 9. Tesla em cadeia. A Tesla comum sempre foi uma ameaça discreta. Mas e se ela tivesse uma versão melhorada, que atingisse vários alvos de uma vez? Essa era a Tesla em cadeia. Uma nova construção que disparava arcos elétricos, transferindo dano em até 3 unidades. É parecido com o Dragão Elétrico ou a Torre Inferno multialvo. A ideia foi descartada porque se parecia demais com as cartas já existentes, como o Mago Elétrico e o próprio Dragão Elétrico, mas também porque era impossível de balancear. Era fraca demais em alguns confrontos e completamente opressiva em outros. A filosofia de design da Supercell evita cartas faz tudo, e essa aqui fazia tudo. Poderosa, com dano em área, antiaérea, barata e invisível quando inativa. Isso seria a definição de quebra-meta. Número 10, Mega P.E.K.K.A. Já temos a Mini P.E.K.K.A. e a P.E.K.K.A. normal, mas... Nossa! Agora todo mundo se ferra. Mini P.E.K.K.A., P.E.K.K.A. e Mega P.E.K.K.A. A gente até tem a P.E.K.K.A. evoluída. Já não basta. Já tem 3 P.E.K.K.A.s aqui. Mini P.E.K.K.A. e P.E.K.K.A. e P.E.K.K.A. evoluída. Já uma quarta? Vamos ver. Mas por um tempo, a Supercell considerou a versão mais perigosa de todos. A Mega P.E.K.K.A. Essa unidade teve 3 versões diferentes. Do nada. Vamos ver.
diferentes durante os testes. Uma tinha dano infinito, mas vida super baixa, parecido com a super mini P.E.K.K.A. dos modos sazonais. A outra gerava uma mini P.E.K.K.A. ao morrer, e a terceira só atacava torres, como uma máquina de destruição ambulante. Pera, que P.E.K.K.A. é essa? Seria uma tropa lendária, com custo variando entre 7 e 9 de Elixir, dependendo da versão testada. Mas aí vem o problema. Todas as 3 versões eram completamente quebradas. Dano infinito não dava chance de reação, gerar mini P.E.K.K.A. ao morrer garantia troca de valor, e uma P.E.K.K.A. que ignorava tudo e só ia direto pras torres era um pesadelo. A Supercell cancelou a Mega P.E.K.K.A. antes mesmo dela sair do laboratório, o que foi uma boa decisão, porque isso teria acabado com a defesa como a gente conhece. Número 11, Torre Inferno Multi-Alvo. Todo mundo sabe o quanto a Torre Inferno de alvo único pode ser assustadora quando acumula dano. Agora imagina uma que fizesse isso com várias tropas ao mesmo tempo. A Torre Inferno Multi-Alvo foi inspirada na versão de Clash of Clans, que causa dano crescente em vários inimigos em sequência. No Clash Royale, isso significaria dividir aquele raio mortal entre 2 ou até 3 alvos simultâneos. Foi pensada como uma resposta contra hordas, bridge spam e combos de tanque e suporte, mas nos testes ela se mostrou eficiente até demais. A Supercell descartou a ideia não só por estar desbalanceada, mas porque acabava com toda a diversidade estratégica. Quando uma construção consegue lidar com tudo, não sobra espaço para criatividade. Só jogasse uma bola de fogo aí, essa teria quebrado meta além da conta. Número 12, Feitiço Surpresa. À primeira vista, o Feitiço Surpresa parece uma brincadeira divertida, mas quase transformou o Clash Royale numa máquina de caça-níquel. Funcionava assim: ao lançar o feitiço, ele invocava aleatoriamente qualquer carta do jogo, mesmo que não estivesse no seu deck. Sim, até campeões, até evoluções, até condições de vitória que você nem levou. Não havia uma estratégia de contra confiável. O caos era parte da graça, mas a Supercell acabou cancelando. A última coisa que o Clash Royale precisava era de mais um RNG incontrolável. Número 13, Torre Holográfica. Uma construção falsa feita para enganar o oponente. Para quem enfrenta, parecia uma torre normal, mas na prática não fazia nada. Não ataca, não defende, só ocupa espaço e serve para baitar feitiços ou induzir ao erro. Era basicamente uma carta de jogo mental. Você poderia usá-la para forçar uma bola de fogo, bloquear o caminho de tropas ou enganar o oponente fazendo ele ignorar uma rota. A Supercell descartou o conceito, decidindo que Clash Royale não foi feito para esse tipo de blefe avançado. Ainda assim, a ideia de uma torre falsa vive na mente de muitos jogadores até hoje. Número 14, Armadilha de Urso. A Armadilha de Urso era uma carta épica de 4 de... Daí todo mundo tá pelando. Nossa, você só aprendia a jogava uma P.E.K.K.A. se você tinha aí. Já saía. Que funcionava como uma mina invisível, escondida no campo até que uma tropa o ativasse. Quando acionada, causava dano massivo em alvo único, o suficiente para eliminar tropas de suporte ou causar sérios danos em tanques. Era uma referência direta às armadilhas de Clash of Clans, feita para punir caminhos previsíveis ou ataques forçados. Parece interessante, né? Mas o problema é que era totalmente invisível até ser ativada, o que tornava quase impossível jogar ao redor dela. A Supercell cancelou porque a carta fazia o jogo parecer injusto. Ser punido só por jogar normalmente, sem chance de reagir, não parece falta de habilidade. Parece só uma coisa barata. A Armadilha de Urso era sorrateira demais pro estilo reativo de Clash Royale. Número 15, o Fantasma. Antes do Fantasma real se tornar o assassino furtivo que todo mundo ama, a Supercell experimentou uma versão alternativa. Era só chamado de O Fantasma. Era mais estilizado, mais sombrio, assustador e carregava uma corrente longa como arma. Tinha cara de skin de Halloween e seria uma tropa lendária com furtividade, dano em área e custo um pouco maior. Visualmente era incrível, mas a Supercell decidiu deixar de lado, dizendo que ele não parecia holográfico o suficiente para combinar com o mundo visual do Clash Royale. Número 16, Feitiço de Invisibilidade. Essa é uma ideia de fã, mas que chamou muita atenção pelo potencial que tinha. Imagina um feitiço que deixa suas tropas completamente invisíveis para as defesas inimigas, sem alvo, sem contra-ataque, puro stealth. A ideia original custava 2 de Elixir, o que já seria algo bem quebrado pro Corredor ou pro Spark. Algumas versões aumentaram para 4 de Elixir, deram raio curto e duração limitada, mas mesmo assim seria devastador. Um feitiço de invisibilidade bem cronometrado deixaria uma tropa de alto dano passar direto pela defesa e atingir a torre antes de qualquer reação. Basicamente, isso remove uma das regras centrais do Clash Royale, a resposta reativa. Legal no papel, mas na prática faria a defesa parecer inútil. Por isso essa ideia ficou no mundo da fanfic. Da fanfic.
Número 17, minijogo do boliche de nozes. Não é uma carta, mas é uma das ideias de modo extra mais legais já criada por fãs. Um minijogo no estilo Plants vs Zombies, onde você solta troncos, tornados e outros feitiços para deter ondas de inimigos que se aproximam. Sem torre, sem tropa, só tempo e posicionamento dos feitiços. Teria trazido um ritmo totalmente diferente pro Clash Royale. Mais arcade, mais caótico e, para ser sincero, bem mais divertido do que ficar grindando Ladder ou Guerra de Clãs 2. É o tipo de modo que teria viralizado, principalmente com o público casual. Até hoje não tem sinal de que vai acontecer, mas não custa sonhar. Número 18, modo Tower Defense. Essa ideia feita por fã transformaria o Clash Royale num verdadeiro jogo de Tower Defense. Você posicionaria tropas como arqueiras, mago elétrico ou goblin com dardos em espaços fixos, melhoraria elas a cada rodada e tentaria sobreviver a ondas cada vez mais difíceis. Teria que gerenciar Elixir, escolher aprimoramentos e planejar sua defesa, tipo um Bloons TD misturado com Clash Royale. Não afetaria o modo ranqueado, mas teria o fator replay, engajamento diário e muito potencial. Vamos ser sinceros, isso teria sido um uso de tempo de desenvolvimento bem melhor do que Guerra de Clãs 2. Número 19, Torre Vazia. Essa aqui é maluquice, uma estrutura oca que você poderia construir e inserir uma tropa de ataque à distância, como mosqueteira ou mago elétrico, para transformá-la em uma construção defensiva temporária. A torre daria alcance e proteção extra à tropa por cerca de 30 segundos, permitindo reposicionar e proteger unidades importantes durante a partida. Alguns até brincam dizendo que seria uma torre de campeão, uma exclusividade do passe diamante. É meio bizarro, mas com potencial de jogadas de habilidade, se balanceada direito. Ainda assim, ela chega perto de transformar o Clash Royale em um Tower Defense. Dá pra fazer a torre com o mago, né? Torre do mago dá pra fazer. Pense dentro de um Tower Defense, o que poderia Tem muito apelão com o negocinho aí. ser genial ou totalmente amaldiçoado. Imagina colocar arqueiras evoluídas dentro da torre. Número 20, Prédio Ventilador. Inspirado no Clash of Clans, essa ideia de fã trazia o Prédio Ventilador, que empurrava tropas inimigas para longe em linha reta por 20 segundos. Sem causar dano, o objetivo é atrapalhar tudo. Terrestres, aéreas, tanto faz. Você colocava o negócio no chão e pronto, soprava geral pra trás. A galera sugeriu um custo alto, tipo 7 ou 9 de Elixir, pra equilibrar, mas mesmo assim ele poderia neutralizar várias condições de vitória. E desde que não empurrasse as próprias tropas, isso estaria em todo o deck. É criativo, mas é fácil demais de abusar. Número... Pra cada carta adorada no Clash Royale, existe uma que é odiada por... É fácil demais de abusar. Número 21. Fogo a pé.